Até a data que eles escolheram para lembrar é mentirosa, acredita? Não foi no dia 31 de março, foi no dia 1º de abril de 64 que os militares deram o golpe mais famoso, mas não o único da história do Brasil, viu? Eles fingem que foi no dia 31 de março justamente para tentar fugir do 1º de abril, mas a verdade é que a tomada do poder foi mesmo no dia 1º de abril, dia da mentira. Nada mais adequado, né? Mas se querem relembrar no dia 31, tudo bem. O importante é a gente relembrar como foi o golpe de 64 e como ele é parecido com o de 2016 e até com o que a gente vive nos dias de hoje, viu? Vamos, curte e comenta para viralizar esse vídeo aqui, ó. Engaja comigo e bora lá relembrar. Vamos voltar 62 anos no tempo? 1961, primeiro ano do mandato do Jânio Quadros como presidente do Brasil. Quem era o vice? João Goulart, o Jango. Na época, a gente votava separado para presidente e para vice. Pois bem, o Jânio ficou só 7 meses no cargo e renunciou. Como o Jango era do mesmo partido do Getúlio Vargas, de viés trabalhista, os militares tentaram impedir que o vice assumisse o cargo de presidente. Foi preciso uma campanha forte para garantir a posse dele, viu? Mas foram 3 anos de crise no governo. De cara, para o Jango assumir, ele teve que aceitar a implantação do parlamentarismo no Brasil. Qual era o motivo dessa desconfiança toda dos militares? Quando ele ainda era vice, o Jango fez uma viagem para a China e passou pela extinta União Soviética. Na época, ninguém podia ter boas relações com a União Soviética porque os Estados Unidos já começavam a dizer que isso era apoio ao comunismo. Imagina então uma viagem para a Rússia e China. Em 62, o governo dos Estados Unidos pediu ajuda para o Brasil para atacar Cuba, mas o Jango disse que não ia meter o país nessa briga que não era dele. Pronto. Bastou isso também, decidir ficar fora da briga para os Estados Unidos entenderem de novo que o Brasil apoiava o comunismo. Como na economia o país não estava indo tão bem, começou então uma história de vamos passar fome, vamos virar comunista, vamos virar Cuba. Você já ouviu isso antes, né? A única diferença daquela época para agora é que as frases nos cartazes só tinham Cuba e hoje também tem Venezuela, mas o resto tudo igual. Frases religiosas, Deus, pátria e família, não vamos virar Cuba, tudo igualzinho. Quem queria derrubar o presidente na época? Os mesmos também de agora, militares, políticos de direita, a imprensa, uma parte dela, claro, e os ricos, principalmente os mais religiosos e que não aceitavam que o cara que foi eleito fosse o presidente. No dia 31 de março, a única coisa que aconteceu foi uma movimentação de tropas que saíram lá dos quartéis de Minas Gerais e foram para o Rio de Janeiro para iniciar o golpe que foi no dia seguinte. Então, golpe mesmo, foi no dia 1º de abril, quando o Jango fugiu para o Rio Grande do Sul, e terminou no dia 2, quando o Congresso declarou que o cargo de presidente estava vago, mesmo com o presidente ainda em território brasileiro. A partir daí, quem tomou posse foi o presidente da Câmara, que preparou o terreno para uma nova eleição. E nessa nova eleição, só os deputados puderam votar. Como já estava tudo combinado, eles elegeram o general Castelo Branco como novo presidente. E daí em diante, 21 anos de muita corrupção e pouca denúncia, porque quem denunciava corria risco de morrer. Quem criticava o governo ou reclamasse também podia ser preso, torturado e morto. 434 pessoas foram assassinadas pela ditadura no Brasil. Foram 21 anos em que, se você abrir o jornal, não encontrava notícia, só encontrava receita de bolo. Nesse período, centenas de pessoas desapareceram. Sim, sumiram e nunca mais foram localizadas, foram mortas pela ditadura. Então, uma das maiores fake news da história é que no tempo dos militares é que era bom, não tinha ladroagem e tal. A verdade é que a roubalheira correu solta naquele tempo, só que ela era escondida. E ai de quem abrisse a boca. É isso, essa página suja da nossa história é uma que meia dúzia de sem noção quer comemorar todo ano. A maior parte não viveu, não lembra e não estudou o período. Esse apoio é fruto de pura ignorância mesmo. Os grupos que tomaram o poder à força em 64 são os mesmos que fizeram de novo agora em 2016. Os militares, com o apoio de uma parte da imprensa, dos ricos incomodados com a ascensão social dos pobres, principalmente os mais religiosos. Tudo igualzinho. A diferença é que o outro golpe durou 21 anos e esse último só aguentou 6. E qual foi o resultado daquela ditadura? Um Brasil miserável, endividado, sem obras, com inflação galopante e cheio de gente passando fome. Qualquer semelhança com o Brasil de hoje não é mera coincidência. E é por isso que o único sentimento possível diante da ditadura é ódio e nojo.
do passado, do presente e de qualquer ameaça do futuro.